Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa saga de The Lost Canvas. Vem comigo! Como de costume, vou deixar linkada a playlist de Cavaleiros do Zodíaco para você acompanhar a saga desde o início. E também vou deixar alguns links de interesses na descrição, para você seguir nas redes sociais, ajudar na nossa meta dos 1000 inscritos e também, se desejar, ajudar na nossa campanha para Camille, que é a minha bebê. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Episódio 4, a pulseira de flores. Tudo começa com o Xion e o Doku lá no santuário, informando a Athena o que havia acontecido na batalha do episódio anterior, onde algumas vidas de cavaleiros foram ceifadas pelos espectros. E ela lhes pede para que eles digam quem morreu na batalha. E então eles falam no nome do Tema e do Yato, porque até então eles acham que o Yato também morreu naquele momento. Athena, muito triste, mesmo assim, diz para eles que se preparem para a batalha, porque não será nada fácil. E também pede para que eles descansem para se preparar para a luta contra o Hades. Os Cavaleiros de Ouro ficam admirados que, apesar de tudo, Athena se mantém firme e forte. Mas claro, como já é de se imaginar, Sasha está arrasada, porém, ela sabe da sua responsabilidade como deusa. Enquanto isso, o Yato, que havia encontrado o corpo de Tema, começa a tirar ele dos escombros. E no episódio anterior, acho que vocês se lembram que apareceu uma moça, uma mulher misteriosa. Se trata da Yuzuriha, e ela explica pro Yato que eles não têm muito tempo e que precisam ir ver o seu mestre urgentemente se ele quiser salvar o Tema, pois ele ainda está vivo. Então, os dois partem até Jamiel através de um portal que ela cria. Jamiel, para quem assistiu o clássico, é aquele lugar onde existe um templo onde se consertam as armaduras dos cavaleiros. É o lugar que seus arredores é cheio de armadilhas e é bem perigoso. Inclusive, na saga clássica, quem ficava lá era o Mu de Ares. Assim que eles chegam lá, o Yato pensa que está em uma armadilha, pois ele vê vários pedaços de armaduras abandonadas naquele templo. E aí ele tenta atacar a Yuzuriha, só que ela é bem habilidosa. Mas aí o mestre dela aparece e gonga o Yato e explica pra ele que na verdade aquele lugar é pra consertar as armaduras dos cavaleiros e que eles não têm muito tempo, porque afinal de contas, como eu falei, o Tema ainda está vivo, mas por enquanto. E que ele só está vivo graças à pulseira de flores que a Athena fez. Só que com o tempo as flores vão perdendo suas pétalas, que está meio que representando o ciclo de vida do Tema. Ele está vagando por aí pelo mundo dos mortos sem rumo. A sua alma continua ali pertencente ao seu corpo, de uma certa forma. Em um piscar de olhos, o mestre da Yuzuriha faz com que a armadura de unicórnio deixe o corpo do Yato e se monte diante dele. E pede que a Yuzuriha faça sua tarefa. Coloca um pouco do seu sangue na armadura de unicórnio. E aí o seu mestre pega algumas ferramentas sagradas e consegue finalmente consertar a armadura de unicórnio, que fica como nova. Inclusive o Yato sente a energia dela como nova. Yuzuriha fica um pouco fraca depois desse processo e precisa de um tempo. O mestre dela vai explicar pro Yato o que ele precisa fazer. Ele precisa ir até o mundo dos mortos para resgatar o Tema. E é aí que ele conta a história da pulseira de flores que a Athena fez para ele e por que ele está sendo protegido neste momento. Ela rezou inconscientemente por ele, então criou-se ali um elo de proteção do Tema e a Athena. E aí o mestre da Yuzuriha entrega uma espada pro Yato. Uma espada que foi ali abençoada por Athena. Ela é uma espada sagrada, digamos assim. Que vai permitir que ele entre no mundo dos mortos. Porque eu acho que quem acompanhou aqui a saga de Hades talvez vá lembrar que, para entrar no mundo dos mortos, se você não estiver morto, você tem que ter a permissão dos deuses. No caso, ou algum objeto pertencente a um deus. No caso, eles levaram a adaga com sangue de Athena, né? Lá no clássico. E aqui é essa espada que foi da Guerra Santa anterior, que está abençoada com o sangue de Athena também. Yato parte com a Yuzuriha para o mundo dos mortos. E só para constar, o mestre dela explica que ela não é uma cavaleira, né, uma amazona de Athena, nem nada do tipo. Mas que mesmo assim ele a treinou e ela tem força suficiente para ser considerada ali do nível dos cavaleiros de prata. Então, o mestre dela faz aquele truque lá do Yomotsu, muito parecido com o Cavaleiro de Câncer faz, e manda eles para o mundo dos mortos. Ele manda eles lá pro Yomotsu, né, que é o mundo dos mortos lá, usando aquele Sekishiki. Também muito lembrando do clássico aí, para quem assistiu a saga clássica vai lembrar desses nomes, dessas coisas. Chegando lá, eles veem uma fila de mortos, que são as pessoas da vila lá do Tema, que foram assassinados por Hades. Então eles partem. O Tema está aprisionado numa espécie de cela, vigiada por um espectro. E o espectro fala que é muito esquisito o Tema ainda estar
capitão andando livremente por aí no mundo dos mortos, quando na verdade ele deveria estar na fila junto com os outros. E ele o deixa. E o Zuriha e o Yato chegam nessa tal cela, só que eles são surpreendidos por outro espectro. E começa uma batalha. Só que esse outro espectro ele é mais fraquinho, então ele é derrotado facilmente. Mas o cavaleiro que estava vigiando antes o tema, ele volta. E agora a luta de verdade vai começar. Ele tem uma habilidade que é uma espécie de mandrágora, que tira ali os sentidos das pessoas, deixa elas um pouco confusas, atordoadas. É igual Harry Potter quando dá aquele grito da mandrágora que deixa a pessoa meio atordoada, até desmaiada. Então é mais ou menos essa técnica que ele usa. E ele vai lutar com o Yato e a Yuzuriha. O Yato, apesar de ser bem forte, ele não consegue derrubar o espectro, nem a Yuzuriha. Então vocês lembram que eu falei que o tema, ele funciona na base da raiva. Então ele sente tanta raiva que o seu cosmo acaba por explodir e ele mesmo se liberta da sua prisão. E vai enfrentar o espectro dando o meteoro de Pégaso e vencendo a luta. Yato fica ali um pouco indignado, né? Porque afinal de contas ele foi ao resgate do tema e o tema se resgatou, digamos que sozinho. Ele só precisava de um combustível de raiva. E aí ele conta para os seus companheiros que um juiz do inferno está a caminho do santuário de Atena. E o episódio termina mostrando o juiz com seus espectros já no santuário, prontos para começar a batalha contra Atena. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Deixe seu like e sua inscrição para a gente chegar aos 1000 inscritos no canal. Estamos muito perto de bater a meta. E eu conto com vocês. E como de costume, às quartas-feiras, vídeo de anime e às sextas-feiras, vídeos de algum jogo. Então, não perde a nossa programação e eu vejo vocês na próxima.